Bem, pessoal, iniciando a gravação da primeira aula, que era o introdutório ao assunto. Nesse sentido, venho mostrar para vocês que estou fazendo o lançamento da minha marca. Em breve estarei fornecendo aí e-books, treinamentos de Excel, e-books com alguns livros técnicos, alguns livros de ficção que eu escrevo e alguns treinamentos técnicos para, vamos dizer assim, ofertar aos nossos alunos, sempre com aquela ideia de estudar, de aprender. Então estou lançando aqui a marca que vocês verão para frente aí. Aqui aquela poesia que eu sempre pauto a minha vida, uma poesia bem interessante para que vocês leiam. Foi no meu mestrado em 2006. Eu acredito que na vida a gente tem que possuir virtudes, o desejo de acertar e o direito de errar. Para vocês darem uma olhada. Vamos lá. A história do metal. É um introdutório, não tem a ideia de esgotar o assunto, obviamente, mas só de fazer uma base para que nós possamos seguir adiante. Achei essa frase muito interessante. Antes de qualquer material surgir, de uma peça ou ferramenta até uma máquina complexa, existe um projeto mecânico. Antes que você possa pensar numa peça que será utilizada no processo de usinagem, existe o conceito, existe a ideia que pode ser implementada para a produção de uma peça que venha a ser você pode ser um solucionador de problemas, que é o que o mundo atual busca. Muitos alunos me perguntam hoje em dia: professor, qual tipo de perfil profissional que o mercado ele busca? Sem nenhuma sombra de dúvida e sem nenhuma margem para erro, eu posso te dizer: um solucionador de problemas, um solucionador de questionamentos, um solucionador de situações que não tem ainda uma resolução. Esse é o tipo de profissional imprescindível. Podemos dizer que o primeiro metal descoberto foi o cobre, na pré-história, lá no Oriente Médio. E o cobre, obviamente, é um material de ampla utilização até nos dias atuais. Do símbolo do Cu, né? O cuprum. Então aqui você pode perceber a classificação da série química metal. Um metal de transição, um metal pesado, tóxico. É um elemento do quarto período, elementos do grupo 11. Só fazendo uma pequena analogia nesse sentido. Vocês sabiam que Dmitri Mendeleev, que nome bacana, né? Dmitri, eu acho lindo esse nome, Mendeleev, ele sonhou com a tabela periódica. Em um sonho, reza algumas lendas que Dmitri Mendeleev sonhou com a tabela periódica, com as filas, com a organização, e ao acordar ele deu início ao processo. Muito interessante isso, né? Há uma necessidade muito grande de estipularmos diferenças entre solos, rochas e minerais. Por que, professor, eu tenho que saber diferenças? Porque você tem que entender que há um ponto de ligação entre essas naturezas, né? Minerais formam rochas, rochas desgastadas pelo intemperismo dão origem ao solo que tem ação, atividade orgânica. Isso deve fazer parte do entendimento maior. Então podemos dizer que rocha corresponde a um agregado de minerais. Minerais são apenas composições que estruturam as rochas, de uma forma meio dicotômica, né? Minerais são compostos químicos quase sempre inorgânicos e presentes na forma sólida. Alguns metais, tais como o ferro e o cobre, são extraídos dos minérios já na forma a ser utilizada.
O estado do Pará, por exemplo, dizem que tem minério de ferro para mais de 400 anos, né? Temos lá Carajás, que exporta minério de ferro para o mundo todo. Pena que a nossa indústria não beneficie, não verticalize essa exploração do ferro e ele seja verticalizado em outros países. O grosso dessa produção fique em outros países, né? Um outro critério a ser adotado é que o minério de ferro que sai do Pará, ele é escoado pelo porto de Itaqui, no Maranhão. Ou seja, os impostos que são recolhidos pela exportação ficam em outro estado, de onde não acontece a exploração do território, né? Então são coisas assim absurdas, né? Mas alguns metais, no caso, outros como o aço e o bronze, precisam ser associados a outras substâncias. Exemplo: o aço, ele recebe ferro, o carvão, que utiliza-se o coque no processo, e também a presença do carbono. E sabe-se que quanto mais carbono no processo de produção do aço, menor a qualidade desse aço. Bem, temos aqui alguns tipos de rochas, ditas, por exemplo, sedimentares. Formam-se a partir da cimentação ou junção sob alta pressão de restos de rochas pré-existentes, sedimentos, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, dezenas de centenas de anos. Rochas ígneas surgem a partir da solidificação do magma, tanto na superfície extrusivas quanto no interior da Terra intrusivas. O que seria extrusiva e intrusiva? Seria aqueles processos em que o magma da Terra, né, processos vulcânicos, extrapola a superfície da Terra e extrapolando para o meio ambiente. E metamórficas, surge o metamorfismo de outras rochas anteriormente existentes, em que essas se modificam sem se transformarem em magma ou sedimentos. Essa caracterização básica nos dá a ideia para entender o que seria o solo, né? A matéria orgânica ou inorgânica compreendem partículas minerais do solo originadas do intemperismo de rocha, ou seja, de sua desintegração. Materiais orgânicos provenientes de animais, plantas, decomposição, formação da primeira camada de humus do solo. Ou seja, o que seria o solo? O solo ele tem toda uma atividade de aeração, ele tem toda uma atividade de mobilização da matéria orgânica, que passa para o orgânico do mineral para o orgânico. A planta ela não absorve o orgânico, ela absorve o mineral. Então, desse entendimento, ele é um organismo com plena ação de trocas químicas. Há componente gasoso no solo também, né? A partir de aeração do solo, a vida, a decomposição, que lembrando-se que, por exemplo, em cima de uma jazida ou de uma camada que tem um mineral de interesse, em cima dessa jazida, dessa camada, tem a composição de solo. Para o entendimento dessa análise do metal, podemos dizer que o fogo ele foi o acontecimento, o advento, né, o surgimento do fogo foi o acontecimento primordial para o entendimento. Mas por que, professor? Ora, nos estudos dizem que o homem ele tinha uma atividade nômade, ou seja, ele não era fixo em determinado lugar. E a partir desses critérios de domínio da tecnologia de como fazer o fogo, houve a coacção dos alimentos, que é a ideia do cozimento, né, dos alimentos, e o desenvolvimento de outras técnicas de produção de utensílios que eram utilizados na fixação desse homem em determinado lugar. Para o conhecimento do que nós estamos nos propondo a estudar, que seria fazer um breve histórico do metal, sem fogo nada disso seria possível, né? Então o fogo, ele, até hoje, ele é um elemento que tem uma reação, tem que ter oxigênio, né? É fundamental para subsidiar todos os processos inerentes à vida.
Há também metais líquidos. Temos aqui um grande problema chamado mercúrio, né? É um elemento químico de número atômico 80 e massa de 200, vamos dizer assim. É um dos 6 elementos que se apresentam líquidos à temperatura ambiente ou a temperaturas próximas. Mas por que dar uma pincelada no mercúrio? Estou fazendo um breve comentário, né? Um bate-papo. O fato do mercúrio ele se apresentar na temperatura ambiente líquido é um grande problema ambiental. Mas a culpa é do mercúrio? Não. A culpa é da finalidade a qual ele é destinado. Processos de mineração, espúlios que não são legalizados, né? Processos de extração mineral de alguns metais de interesse, cito ouro e outros. Então o mercúrio ele é utilizado para a separação de impurezas, só que por ele ser líquido, nessa situação de temperatura ambiente, há um problema muito grande em relação à contaminação ambiental. Os outros elementos são metais como o césio, o galho, o frâncio, o rubídio e não metal bromo. Dentre os 6, porém, apenas o mercúrio e o bromo são líquidos nas condições padrão de temperatura e pressão. Então, só uma pincelada básica. Aqui, conforme eu disse aos senhores anteriormente, reza a lenda que Dmitri Mendeleev sonhou com a tabela periódica, bem interessante, né? Então aqui você tem metais alcalinos, metais não alcalinos terrosos, os lantanídeos, os actinídeos, temos os metais de transição, metais pós-transição, semimetais, não metais poliatômicos, diatômicos não metais, gases nobres, propriedades químicas desconhecidas. É interessante que mesmo o profissional já formado, já um profissional de pós-graduação, um profissional professor, um profissional que já atua, engenheiro, ele, vez ou outra, faça presente revisitar, reestudar a tabela periódica. É importante isso. Vou citar um exemplo para vocês. Eu lembro uma vez que havia um professor de muitos anos de atuação em sala de aula e ele estava fazendo um cálculo e ele escreveu no quadro. No meio do cálculo, ele esqueceu o cálculo e um aluno, aí ele disse assim: daqui em diante vocês levem para casa e de casa vocês me entregam na próxima aula. E um aluno, desses alunos bem danados, né, que sempre tem, né? Ele disse assim: tu não sabe fazer o cálculo. Aí ele disse: é claro que eu sei. Ele disse: não, tu não sabe. E isso gerou um grande problema. Eu lembro que eu era coordenador na época e chegou até a mim o professor, o aluno, e eu tentei apaziguar. Eu conversei com ele o que aconteceu. Aí ele disse assim: cara, eu tô com um problema na minha casa e eu realmente não me concentrei e tudo, e passei o cálculo para eles fazerem em casa. E na verdade o que aconteceu? Ele foi para a aula sem fazer o plano de aula. E por que eu estou dando uma ênfase em uma história dessa? Se ele tivesse feito o plano de aula, obviamente que a conta não ficaria na metade. Muitas vezes, nós nos propusemos a realizar determinadas atividades que nós não fazemos um briefing, nós não fazemos um exercício de sobriedade e humildade de revisitar na literatura, nos artigos que são inerentes ao que nós nos propomos fazer, conceitos que são essenciais ao estudo. Nós não fazemos esse briefing, essa análise de conceitos que são primordiais ao estudo desse projeto. Então fica aí uma dica. Temos aqui uma alusão à Idade do Ferro. A Idade do Ferro se refere ao período em que ocorreu a metalurgia do ferro, caracterizada pela utilização do ferro como metal, a utilização importada do Oriente a partir de 1200 anos antes de Cristo. O ferro ele é de uma importância tamanha, ele é de um grau de importância tamanho que
caracterizou-se uma idade, né? Uma cronologia à sua utilização e início de sua pesquisa, vamos dizer assim. Aí por que o senhor fala também, professor, pesquisa? Ora, pesquisa, ela tem uma base dentro de um conhecimento empírico, dentro de um empirismo, né? Então, o prólogo da discussão, o início da discussão, subsidia lá na frente até processos de fundição extremamente modernos, como a gente consegue perceber atualmente. Falando de disciplina que seria processo de fabricação, processo, eu sempre busco retornar na etimologia, né? na essência da coisa, na epistemologia do assunto. Então, o que seria processo? Né? Eu acho que é importante que se faça essa analogia. Processo, do latim procedere, é um termo que indica a ação de avançar, ir para a frente. É um conjunto sequencial e particular de ações com um objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas. Ou seja, quando nós criamos uma denominação para uma determinada disciplina, processo de fabricação, há a necessidade de se entender o que realmente é um processo. Então me chama a atenção essa caracterização, que é um conjunto sequencial, olha só, uma sequência e particular de ações com objetivo comum. Então, anteriormente eu disse, dá uma ideia de algo interligado, né? Que é fundamental para o entendimento. E o que seria gerenciar o processo? Gerenciamento de processos, também apelidado por BPM, o processo de negócio é uma sequência de tarefas, olha aí, corroborando o que eu tinha dito, ou atividades que, ao serem executadas, transformam insumos em um resultado com valor agregado. O que é um valor agregado, professor? É você tirar uma exploração mineral, um exemplo, o minério de ferro, você tem lá a hematita, você tira a exploração minério de ferro, você processa esse minério, dali vai para as guzeiras, ferro-guza, separação da escória, separação do minério, o ácido amolecido precipitado. Essa guza vai estar na homogeneidade do que se espera, e essa guza ela tem um teor de carbono. Esse carbono vai estar presente dentro dessa guza, né? Essa guza será exportada ou será beneficiada dentro de um país mesmo, num parque industrial, para a produção de ligas metálicas de interesse. Após essas ligas metálicas serem processadas, elas serão utilizadas para outras finalidades. Exemplo, um concreto armado que vai usar aço. E esse aço ele vai passar por um processo galvanoplástico, que é um tratamento qualitativo para conferir resistência ou que não faça ser agredido pelos intempéries do meio, devido ao enferrujamento. Então, tudo que você está vendo é um processo agregado, que tem a análise de gerenciar essa ideia. O que seria ferramenta? Aqui é muito interessante. O termo ferramenta deriva do latim ferramenta, plural, ferramentum. É um utensílio, dispositivo ou um mecanismo físico ou intelectual utilizado por trabalhadores das mais diversas áreas para realizar alguma tarefa. Ora, em linhas gerais, nós imaginamos que ferramenta seja um conceito de algo físico, mas ferramentas elas têm um componente intelectual, de conhecimento. Então, há um
um conceito intelectual do conhecimento, né? Então, a ideia de se fazer um conceito de produção através de um processo de fundição, criação de um molde, posterior à usinagem desse processo, ela vem de um conceito de ferramenta. Fazendo uma breve análise, podemos citar que temos a idade do cobre, seria o primeiro metal a ser utilizado, armas, utensílios, ferramentas, 9.000 a 7.500 a.C. A idade do bronze, 5.000 a.C., seria uma liga metálica formada pela junção de cobre e estânio, agricultura, domesticação dos animais era utilizado. A idade do ferro, 1.200 AC, ferramentas, armas mais resistentes, construção de fortalezas e pontes. Então, ao longo da história, percebemos que os metais são utilizados para, vamos dizer assim, como ferramentas para que o homem consiga se estabelecer dentro da Terra, né? Então é muito interessante realmente. É claro que está fazendo conceitos bem básicos aqui, nós não estamos revisitando, não é um curso de história aqui. Os primeiros seres humanos viveram durante a Idade da Pedra, né? Nesse período os povos faziam ferramentas, obviamente, de pedra, né? Mais tarde aprenderam a produzi-las com cobre, com bronze, que seriam misturas das ligas, e esse período é conhecido como a Idade do Bronze. A Idade do Ferro começou quando as pessoas aprenderam a extrair ferro das pedras usando um fogo muito intenso. Olha aí a utilização do fogo, né? O ferro era melhor que o bronze para fazer ferramentas e armas porque era mais duro e resistente. Avançando na história, vamos dar um salto aqui e vamos falar da metalurgia, né? É o conjunto de técnicas e processos usados para extração, beneficiamento e processamento industrial dos metais. Então, é algo de uma aplicabilidade prática. E vocês podem perceber que essa liga metálica ela é despejada em cima de moldes. Vamos estudar moldes. Fundição é o processo de fabricação de peças metálicas que consiste essencialmente em encher com metal líquido a cavidade de um molde com formato e medidas correspondentes aos da peça a ser fabricada. Geralmente esse molde ele é feito de um material resinado, né, de uma areia resinada, de um material silicoso, material que resiste a elevadíssimas temperaturas, né? Fundição pode ser também classificado como a confecção de peças complexas que seriam difíceis ou mais caras de se fazer por outros métodos. Processos de fundição são conhecidos há milhares de anos, vimos ainda há pouco, utilizados em esculturas, especialmente em bronze, joias em metais preciosos, armas e ferramentas. O processo moderno de fundição está dividido em duas categorias: fundição dispensáveis e fundição não dispensáveis, que lá na frente nós iremos comentar também. Aqui um exemplo bem básico, né, caseiro de fundição. Esse líquido aí você compra até na internet, esse molde, e eu achei bem interessante como fator elucidante de como seria algo bem prático, né? Aqui você pode ver a fundição sendo utilizada, artefatos bem antigos que seriam para utilização em guerras, e eu acho também essa parte da história muito legal. E aqui o conceito de usinagem. A usinagem compreende o processo de desgaste mecânico que visa dar forma a uma peça, seja ela metálica ou não. Esse material chamamos de matéria-prima, cujo nome nas indústrias pode ser trocado por matéria bruta. Então, o que seria a usinagem? Seria dar forma à liga metálica que fora, vamos dizer assim, fora utilizada, fora adquirida para um material bruto para ganhar uma forma, né? Então esse processo ele é bem interessante. Muitas pessoas dizem assim: eu comprei, tem ouro puro, né? Não existe, na verdade, ouro puro, né? Ligas metálicas
são materiais com propriedade metálica que contêm 2 ou mais elementos químicos, sendo que pelo menos um deles é metal. Você não tem o ouro puro, você tem ouro com algumas análises qualitativas que na verdade também tem a ver com quantificação. Seria o ouro 18, o ouro 24, que é utilizado um outro metal, né, um outro material que vai dar liga à forma ao que se busca como de interesse. Temos aqui algumas aplicações, por exemplo, liga metálica, componentes, características e aplicações. Latão, cobre e zinco, resistência à corrosão, navios e tubos. Bronze, cobre e estânio, resistência à corrosão, moedas e sinos. Aço, ferro e carbono, resistência à corrosão, navios e utensílios domésticos. Aço inoxidável, aço e crômio, resistência à corrosão, talheres e utensílios domésticos. Aço níquel, resistência mecânica, canhões, material de blindagem. Aço tungstênio, alta dureza, brocas, pontas de caneta. Amálgama, mercúrio, prata, estânio, resistência à oxidação, restauração de dentes. Ouro 18 quilates, ouro e cobre, alta ductilidade e maleabilidade, joias. E prata de lei, prata e cobre, aumento da dureza, utensílios domésticos e ornamentos, né? Então, bem interessante. Temos aqui alguns conceitos básicos de liga metálica, né? São mais comuns no cotidiano, já falamos. No caso, o ácido o aço é de aço e de ferro e carbono. Quanto mais carbono, influencia na qualidade desse aço negativamente, obviamente. Temos o aço inoxidável, que seria ferro, o cobre, o cromo e níquel. Ouro de joias constituídos, né, 75%. Né, você tem a prata, o cobre, o ouro 18K, o ouro 24K. Então, não tem ouro puro. Você tem o amálgama, conforme foi falado, utilizado em obturação. Você tem o bronze, o latão, que é utilizado em torneiras. Olha aí, o latão é uma liga de cobre em zinco amarelo e é utilizado na fabricação de objetos de uso doméstico. Esta liga geralmente é formada por 70% de cobre e 30% de zinco. Densidade média te dá de 8.600 kg por metro cúbico. Aqui o exemplo do latão, você já deve ter visto com toda a certeza esse tipo de produto no mercado. Tem o bronze, é uma liga de cobre estânio. Bronzes especiais podem entrar em pequenas quantidades de zinco, alumínio, prata, fabricação de sinos, armas, estátuas. Então, dessa primeira aula a gente fica por aqui, da aula 1, uma aula introdutória, e obviamente a seguir teremos aulas especificando cada item desse que nós falamos aqui.